Falo que nada substitui a relação presencial, o calor humano da sala de aula, toda aquela presença, toda aquela relação física e emocional que a gente tem dentro do espaço escolar, mas hoje é o que a gente tem de recurso. Então, mesmo sendo esse único recurso, é importante que a gente consiga trabalhar da melhor forma com ele, até porque é graças ao ensino remoto que não foi interrompido todo o processo de escolarização das crianças. Vocês imaginem, se nós não tivéssemos aí a opção do ensino remoto, o que seria do aprendizado dos alunos? O que seriam das crianças estarem em casa sem acesso nenhum ao processo de escolarização? Então, por mais que seja um desafio, hoje o ensino remoto ele traz algo muito positivo, que é manter o aluno conectado. Isso a gente fala de uma realidade, né, dos alunos que têm acesso, que têm conexão, que têm dispositivos de tecnologia. Acho que a Dani está voltando. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Nós temos aí também uma outra realidade, quando a gente pensa a nível Brasil, até nível mundial, né, das pessoas que não têm nenhum tipo de acesso. Então, essas pessoas, sim, estão sofrendo muito, porque o aluno ter sido assim, interrompido o processo de escolarização, o vínculo afetivo com a escola, o vínculo afetivo com o grupo, com os seus amigos, né? O vínculo social. Isso, sim, é um impacto muito grande. Então, se seu filho está tendo a oportunidade, né, e tendo o acesso ao ensino remoto, alinhe, priorize, incentive, porque é um dos caminhos que a gente tem para dar continuidade a esse processo. Até porque, quando nós falamos de ensino remoto, nós não estamos aí falando somente do processo cognitivo. Oi, Dani. Olá, agora Olá. eu consegui. Agora parece que você está aqui na minha sala, do meu lado. Tá perfeito. Ah, que bom. Peço desculpas, pessoal, mas agora que a gente está nesse modo remoto, a internet é um recurso fundamental, né? E aí, quando ela deixa a gente na mão, não tem jeito. Ó, enquanto isso, a gente já estava batendo um papo aqui, falando que, por ironia, a gente vai falar sobre ensino remoto, e a gente estava aguardando o que nós dependemos da conexão, tá? Então, só retomando aí aos nossos convidados, sejam todos aí bem-vindos a esse bate-papo, agora com a nossa convidada, que já está aqui presente, né? Então, Dani, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, tá? E como nós estamos aí com essa live aberta, tanto para as pessoas, né, que foram convidadas, que me conhecem, mas as pessoas também que conhecem o seu trabalho, que conhecem o trabalho da Redesenho. Então, eu vou me apresentar, fazer uma breve apresentação, e aí deixo também a sua disposição aí para você falar um pouquinho sobre quem é a Dani, tá bom? Então, como a nossa live é aberta, meu nome é Márcia, eu sou gestora escolar, atuo na educação há mais de 25 anos, e a ideia da nossa live é trazer hoje informação, é trazer bate-papo, é trocar ideias a respeito do ensino remoto. E eu convidei aqui uma pessoa muito especial, que é a Dani. Dani, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Bom, eu sou a Daniele Lima, eu sou professora de língua portuguesa, sempre gosto de, dentre as funções que eu exerço, trazer em primeiro lugar o ser professora, né? Então, eu estou na educação básica, agora estou atuando, sou professora de português no Ensino Fundamental 2, numa escola da rede privada aqui em São Paulo, apesar desse meu sotaque, porque é um sotaque cearense, embora eu seja pernambucana de nascença, eu moro aqui em São Paulo já há alguns anos, sou gestora de projetos da Redesenho Educacional, que é uma assessoria pedagógica com foco aí em metodologias ativas e currículo de inovação, e mãe também, né? Inclusive, o Eduardo é aluno do Colégio Almeida Santos, é aluno do 3º ano, e eu acredito que, nesse momento, falar de educação é preciso contemplar essas muitas esferas, né, essas perspectivas diferentes. Então, é exatamente essa conversa que a gente quer aqui construir com vocês, né, ter esse olhar aí multifacetado de diferentes perspectivas sobre como tem sido essa experiência na educação remota. Então, eu quero começar aqui iniciando que, sim, em primeiro lugar, né, um grande desafio é o acesso
né? O acesso Exato. e o compartilhamento de dispositivos, porque a gente não tem nas casas um dispositivo para cada um. Então, a gente entende que muitos pais já retornaram ao trabalho, mas outros continuam ainda em home office. Aqui em casa, por exemplo, eu sou professora, meu marido é advogado, os dois, né, estamos trabalhando em casa, e aí envolve aí compartilhar os nossos dispositivos com os meninos, né? No caso, eu tenho o Eduardo, que tem 8 anos, e o Gustavo, que tem 3. E eu acredito que essa seja a realidade da maioria das casas, né, brasileiras que dispõem aí de acesso à internet e algum dispositivo para que as crianças, os adolescentes e jovens possam acessar as aulas online. Eu acho que é o primeiro grande comentário que a gente tem que fazer, que é um grande desafio aí, garantir, alcançar todas as famílias, todos os estudantes agora na educação remota. Sim, e até dentro desse contexto, até tenho aqui a Luzinete comentando que, além da conexão, o outro desafio é conciliar o horário das aulas, quando a gente fala de ensino remoto, né, com o trabalho. Então, vem de encontro com o que você comentou, né, você professora, você, além dos dispositivos que você precisa aí dividir em casa, você também tem a sua rotina, né, sua rotina mãe, a sua rotina profissional. Então, esse também é um grande desafio. Exatamente, é um grande desafio E a conexão da Dani caiu de novo, mas a gente vai seguindo por aqui, tá? E dentro do que ela comentou, ela deve voltar daqui a pouco. A gente tem aqui a Lília que colocou: crianças aprendem mais com a troca com os colegas e professores. Mas não estávamos preparados para essa situação. Realmente, nós não fomos preparados de modo algum. O que nos resta agora, realmente, é nos empenharmos, é realmente trazer a questão da transposição do ensino presencial para o ensino remoto, do ensino remoto emergencial para o intencional. Então, esse intencional, ele vai acontecer de forma muito integrada quando você vai estar alinhada ali. A família precisa estar alinhada com a proposta da escola, a escola precisa entender bastante qual que é a necessidade do aluno, qual que é a realidade das famílias. A gente sempre fala muito sobre isso. Cada um tem uma realidade diferenciada. Como a Dani mesmo acabou de comentar conosco, ela trabalha em casa, ela é gestora de projetos voltados à área de tecnologia, o marido é advogado, e como conciliar tudo isso e ainda ser mãe. Então, esse é um dos desafios que a gente tem dentro do ensino remoto, que a gente vai estar trazendo ele aqui para o nosso bate-papo. Tem mães aqui que colocaram também dispositivo com a própria internet. Sim, como você não tem só uma pessoa utilizando o mesmo dispositivo em casa, compartilhar essa internet é um desafio para você conseguir conciliar tudo isso. Mas é importante a gente ter esse momento aqui de troca, e a gente está falando assim dos desafios, né? E nem sempre, né? Quando a gente pensa em desafio, a primeira coisa que vem na nossa mente é que é algo que não é bom. E não é isso. O desafio está relacionado a um ato, o desafio está relacionado a algo que a gente precisa enfrentar. E através do desafio, a gente gera um aprendizado, porque a gente aprende mais, porque isso nos fortalece a querer ir em busca do nosso objetivo. Então, os desafios do ensino remoto não são algo somente negativo, é algo também que nos dá coragem, nos dá energia para buscar alternativas, tá? Podem continuar compartilhando com a gente, além dessa questão da rotina familiar, além da questão da troca de dispositivo, do aprendizado em casa. A gente tem comentado muito, inclusive nas lives anteriores, né, que nós já falamos sobre alfabetização, que essa dificuldade que cada família tem, a gente vai ter que ir alinhando. Dani, você está voltando. Vai voltando. Ah, que bom. Ó, aí, enquanto Acho você está voltando, vai. A gente está conversando. A gente está batendo um grande papo aqui, tá? Com os nossos convidados, e a gente já falou um pouquinho dentro disso, da questão do desafio de dividir, além da conexão, os dispositivos, também do desafio das famílias, né, de conciliar toda essa mudança. Eu tenho aqui professores que colocou que, como educadora, o maior desafio é lidar com as desigualdades sociais dos alunos, né? Que nem todos têm a mesma oportunidade de acesso, e a gente acabou também trazendo a importância, né,
os alunos, as famílias que têm esse acesso, que têm essa oportunidade, que eles abracem essa oportunidade, que eles sejam integrados e alinhados aí em comunicação com a escola, porque é um recurso que nós temos hoje, então a gente precisa abraçar, né, com todas as possibilidades que nós temos aí, a questão do ensino remoto. Você tá Quero fazer alguns comentários. Tô sim. Vocês me ouvem bem? Estou ouvindo. Ok, quero fazer alguns comentários que eu considero que são importantes. Eu ouvi que você falou da questão da rotina, né, que foi importante realmente adaptar, né, a rotina das famílias para essa nova realidade. Mas eu acho que a primeira grande aprendizagem, né, a gente falou já de alguns desafios, mas eu acho que também é momento de olhar para essas aprendizagens que o momento proporciona, é que a pandemia, né, toda essa situação, ela proporciona muitos aprendizados, né? O primeiro deles é exatamente entender essa lógica dos espaços e tempos de aprendizagem, né? Antes a gente tinha um lugar, né, que era muito mais, que era visto como aquele lugar destinado para a aprendizagem, que era a escola, e agora a gente precisou reconfigurar isso para essa nova realidade e transformar cada casa numa extensão da escola, né, e a casa desses professores viraram também sala de aula, e de todos os professores, né. Então, entender como a tecnologia, ela flexibiliza isso, esses tempos e espaços de aprendizagem, eu acho que é um grande aprendizado. É o primeiro que esse momento traz, né, de olhar e entender como é que funciona o processo de aprendizagem, como essa relação professor e aluno, que ela é muito mais, né, do que só ter aquele momento de interação naqueles 45, 50 minutos de aula, ou de um período pedagógico, né, mas que ela tem desdobramentos. E hoje eu acho que as famílias tiveram aí um intensivão de como funciona, né, uma sala de aula, como funcionam as dinâmicas, né? Que, claro, eu como mãe, eu sempre apoiei os meus filhos, né, nas lições de casa, nos projetos escolares, participei dos eventos, mas agora é um pouco diferente, porque agora a gente consegue, é como se a gente fosse espectador, né? A gente estivesse lá, vendo dentro da sala de aula como funciona essa relação. E eu acho que, de certa forma, isso traz um aprimoramento muito grande na relação da escola e com a família, e vice-versa, né? Que vai muito mais do que momentos pontuais num calendário. Estreitou muito essa relação. Sim. Então, ao mesmo tempo que é desafiador entender tudo isso, né? Ao mesmo tempo, para mim, professor, né? Como educador, eu acho que a gente tem um olhar de, nossa, agora a gente está segurando a mão um do outro firme, né? Estamos juntos para enfrentar tudo isso. Não sei se você tem esse olhar também, né? Desse estreitamento. Sim, eu tenho esse mesmo olhar, eu falo muito da questão agora do momento da empatia, do momento da troca. Eu costumo dizer aos educadores que agora nós não estamos mais ministrando aula somente para os alunos, nós estamos ministrando aula para a família inteira. A família está tendo a oportunidade de entender todo esse processo, de participar desse processo. Então, assim, é um ganho que o ensino remoto trouxe para nós. Falo que aquela curiosidade que os pais tinham, eu queria tanto só um dia entrar na sala de aula e entender como funciona. Então, ele está tendo essa oportunidade no ensino remoto de acompanhar esse processo da escolarização do seu filho. Sim, e aí traz um outro grande desafio, né, que é como tornar essa aprendizagem visível, né, como famílias, professores conseguem perceber se o processo de aprendizagem ele está se consolidando, se ele está acontecendo, se o estudante ele tem avançado. E aí eu acho que é muito importante trazer uma primeira reflexão, principalmente quando a gente fala aí de estudantes mais velhos, já no ensino fundamental, ensino médio, que é a questão da autorregulação, né, e da metacognição, é o aluno começar a se perceber como realmente protagonista nesse processo, ele constrói a sua aprendizagem, o seu conhecimento, e como protagonista ele perceber como ele aprende, né, como eu aprendo melhor. Eu aprendo melhor por vídeo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor conversando com os meus colegas, eu aprendo melhor fazendo. Eu acho que essa também é uma grande aprendizagem desse momento. É desenvolver essa competência que é super importante da autorregulação, e aí quando a gente fala de autorregulação, a gente está falando aí da capacidade que a gente tem de fazer a gestão, né, organizar esse espaço, esses recursos que eu utilizo para aprender, e ao mesmo tempo me perceber ali, né, como protagonista nesse processo.
Então, a autorregulação vem disso, de ter autonomia para desempenhar as tarefas, e a gente sabe que na educação remota essa é uma competência super importante, né? Sim. E também entender como se aprende, refletir sobre o processo. Então, quando a gente fala lá dos pilares, né, que fala o aprender a conhecer, o aprender a aprender também é super importante, né? E aí cabe também aos professores, às escolas, apoiarem esse processo, proporcionando atividades diversas, com integração de recursos diversos, para apoiar, né, e contemplar esses diferentes estilos de aprendizagem, que isso também é super importante. Então, por exemplo, na sala de aula, a gente é muito apoiado no livro didático, né, no registro nos cadernos, mas nós temos uma coisa que é fundamental, né, que é a oralidade. Toda a nossa interação ela é pautada na fala, né? Nessa interlocução que acontece entre os pares, entre os estudantes deles com a gente, da gente com eles. Quando vai para o remoto, a tendência é que a gente torne isso, mesmo no síncrono, uma coisa centrada no professor. E aí, esse é um grande desafio. Como é que o meu aluno pode protagonizar esses momentos, essas aulas síncronas, né? E aí, também, como eu posso, nas minhas atividades assíncronas, né, que é as atividades que não estão acontecendo ali no momento, online, né, de interação com a classe, com a turma, como eu posso oportunizar, usando recursos, para que esse meu estudante se expresse, para que eu escute a voz dele, né? Então, aí eu acho que é um outro ganho que o momento trouxe, que foi todo esse aprendizado com o uso de recursos digitais. E aí foi para todo mundo, foi para professor, foi para a escola, foi para a família e para o estudante. E aí eu acho que quando a gente olha para a Base Nacional como curricular e olha para a cultura digital, é assim que eu enxergo e que eu acredito que a base defenda o desenvolvimento dessa competência, né, da cultura digital, que é que esse estudante, ele conheça recursos digitais, mas que ele produza com eles, que ele busque apresentar soluções para problemas reais. E eu acho que o caminho que a gente tem construído agora é um caminho que mostra isso, até porque a gente teve que usar os recursos digitais para resolver um problema real, que era deixar as escolas funcionando, né? Exato. O que a gente comentou no comecinho é dar continuidade, através do ensino remoto, ao processo de escolarização. Então, a tecnologia nos trouxe essa oportunidade. E falando de autorregulação e trazendo uma questão voltada também de autoconhecimento, foi uma oportunidade que o aluno está tendo que possivelmente demoraria muito tempo para que ele tivesse essa oportunidade através do ensino presencial. Então, ele teve esse acesso rápido à tecnologia, na busca aí de uma situação que nós temos hoje, entre aspas, uma situação, um problema, né, que é o ensino remoto, uma situação que a gente precisa aí realmente desafiadora. O aluno, ele conseguiu atingir aí situações que no presencial demoraria muito tempo, e a gente conseguiu alcançar isso num espaço muito curto. Foi o que eu comentei. O desafio, quando a gente pensa em desafio, a gente pensa que é algo negativo, e o desafio veio como algo muito positivo nesse sentido. Sim, sem dúvida. Eu gosto muito, sim, dentro do meu percurso, né, como professor e como formadora de professores, já tem um tempo que eu uso, né, recursos digitais na minha prática docente, de forma inovadora, ou seja, né, quando é que a gente fala assim, como é que é usar de forma inovadora? Existem aí níveis, né, de integração de recursos digitais em sala de aula que partem desde a substituição. Então, lá atrás, quando surgiram os primeiros projetores e lousas digitais, foi quando a gente trocou o quadro convencional, né, com o giz, né, pela projeção, pelo projetor ou pela lousa digital. Então, o que eu escrevia na lousa, eu passei a preparar um slides no Google ou um PowerPoint e projetar ali, né, numa tela para os meus alunos. Mas aí é só substituir, né? Existe aí o uso de um recurso digital, mas ele precisa avançar, né, os professores, as escolas, né, precisam avançar nessa integração, buscando aí modificar, transformar essa prática. Então, quando é que a gente diz que uma prática ela é inovadora? Quando ela justamente, ela transforma, né, ou seja, ela traz um ganho nessa experiência de aprendizagem que não seria possível alcançar de outra forma, a não ser por meio do uso desse recurso.
Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Assim, quando a gente trabalha em arte, né? Quando a gente trabalha com releituras de obras de arte, normalmente, né, a gente usa muito de imprimir cópias dessa obra de arte e recortar e trabalhar com colagens, ou procurar desenhar, né, essa obra de arte, né, analogicamente ali no papel e lápis. Sim. Quando você pensa na releitura de obra de arte, utilizando, por exemplo, um recurso digital, e aí eu vou citar, por exemplo, um Paint 3D, né, o que é que você pode fazer? O próprio recurso digital, você pode remover o fundo de uma obra de arte, incluir novos elementos, inclusive elementos tridimensionais, e aí você também tem a publicização muito mais rápida disso, porque ela já é uma imagem digital que você pode compartilhar em redes sociais, que você pode subir para um drive com a nuvem, compartilhar via nuvem, que você pode inserir dentro de uma apresentação multimídia. Então, veja, essa maneira de interagir, de construir, né, esse produto, foi completamente modificada pelo uso do recurso. Então, quando a gente fala aí de prática inovadora, é aquela prática que usa um recurso digital, né, de uma forma que o que ele traz de melhoria, de aprimoramento para a prática, só poderia ser alcançado com isso, né? Porque a gente tem maneiras de usar outros recursos que substituem, que ampliam, mas quando você modifica, transforma, aí é quando eu me divirto de verdade, assim, como professor é quando eu me realizo, né, quando eu vejo esse meu estudante protagonista, ele produzindo ali, e aí vem uma questão que eu gosto bastante, que também é um ganho, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, se a gente fosse buscar essa conexão nas vias tradicionais, né, como a escola sempre fez, seria o quê? Um evento marcado na escola, as pessoas se deslocariam para a escola, não seria assim? E aí veio a Sim, com pandemia e disse, certeza. cada um na sua casa. E aí Exato. agora a gente está conversando assim também. E aí a gente também amplia essas Sim, oportunidades de troca. exato. O estreitamento de laços através da tecnologia. E dentro de tudo que você falou, um ponto muito importante quando você fala assim da transformação, e quando eu penso na tecnologia, eu penso quanto, né, no caso do ensino remoto, o professor ele é capaz, né, de trazer essas oportunidades, de mostrar para o aluno esse processo de transformação. Porque a tecnologia em si, por si própria, ela não tem resultado se ela não tiver o papel importante ali do professor no ensino remoto. É ele que vai trazer, quando eu falo do professor, no sentido de trazer o recurso e fazer com que o aluno seja realmente o que você disse, autor, com que ele tenha aí situações, para que ele possa construir a sua própria autoria, para que ele possa aí trazer aí soluções para algumas situações, né, que até então ele não tinha. Então, aí o processo de construção, o processo de aprendizagem, ele acontece através dessa conexão, não é? Da tecnologia e do incentivo do professor e do aluno com a ação. O aluno vai colocar a mão na massa. Sim, sem dúvida. E assim, até eu li aqui nos comentários, né, falando da questão das metodologias ativas que buscam aí Sim. colocar o aluno, né, no centro do processo, e é isso mesmo, assim, eu acho que tem algumas questões, assim, que permeiam esse nosso contexto aí, que são fundamentais. A primeira é o grande avanço que os professores deram com relação à aquisição de novas competências e habilidades aí envolvendo o uso de recursos digitais, de tecnologia digital. Então, assim, todo mundo realmente se dedicou, né, a aprender novas coisas, a buscar saídas, né, maneiras de alcançar esse aluno e proporcionar não só, né, uma videoaula, mas quando a gente fala de aprendizagem significativa, de aprendizagem realmente, é muito mais do que você só produzir um PowerPoint ou vir aqui e ficar falando na frente de uma câmera durante 45, 50 minutos, é muito mais que isso, né? Existe um planejamento ali que precisa antecipar muitas dificuldades, inclusive desde o início, com acesso, com delay de áudio, de vídeo, até aquele aluno que tem mais dificuldade em usar recursos, outros que, pelo contrário, já usam demais, e você tem que ter esse olhar mais individualizado também, para perceber cada um e atender a todos. Então, assim, um dos grandes ganhos que eu acho desse momento, eu sou uma professora, assim, que
tem uma bandeira que é uma bandeira de amor, que é da escola inclusiva, né? A educação inclusiva, para mim, é uma paixão. Eu tenho um sobrinho autista, então eu estou sempre estudando e buscando formas de tornar os meus conteúdos, as minhas aulas, o mais acessíveis possível, Possível. justamente pensando nos alunos que têm essas necessidades, né, essas especificidades. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o uso de recursos digitais potencializa essa sala de aula inclusiva. Porque, por exemplo, você tem recursos que trazem a leitura imersiva, ou seja, você clica um botão e o texto escrito é lido, né, por alguém. Então, você pensa no aluno numa realidade de dislexia, é uma ferramenta poderosa, né, que faz com que ele, de forma autônoma, ele consiga ter acesso àquele conteúdo. E aí, claro, dentro da sala de aula, a gente oportuniza isso. Muitos alunos disléxicos, por exemplo, têm uma pessoa para ler a prova para ele tem um tempo ampliado para fazer uma avaliação. Mas imagine você colocar esse poder na mão do aluno. Eu aperto o botão, eu faço. Autonomia. Exatamente, a autonomia, né? Quando você usa um livro didático impresso, né, ele só tem aquela forma de apresentar. E se eu for uma aluna de baixa visão? Quando você usa os recursos digitais, você tem a possibilidade de mudar o layout, mudar o tamanho da fonte, mudar o fundo da tela, para poder se adaptar à minha necessidade. Então, quantas possibilidades, né, o professor tem para flexibilizar o aprendizado do aluno. E até falando nessas questões de possibilidades, queria aproveitar aqui e pedir às pessoas que estão nos acompanhando, saber um pouquinho também de vocês pais, quais têm sido os desafios de vocês nesse processo aí, né, no ensino remoto. Quais são os desafios que as famílias têm passado aí no seu dia a dia com o ensino remoto, né, esse ensino que foi emergencial, a escola que passou a entrar dentro da casa de vocês. Então, compartilhe com a gente qual tem sido esses desafios. Eu tenho aqui também a Lília, que trouxe para nós. A didática do professor nunca foi tão importante como agora. Mesmo com os recursos, eles precisam estar sempre atentos. Então, essa fala da Lília, ela vem de encontro com o que você acabou de comentar, dessa conexão, né, que o professor precisa ter, das necessidades, do olhar do aluno, vai linkar também com o que a gente falou lá no comecinho, da importância da afetividade, da construção afetiva, da relação professor e aluno. Eu quero falar agora um pouco como mãe, né? E aí, como mãe, eu preciso dizer que já chorei muitas vezes nessa pandemia, hein? Não é fácil para ninguém. Como professora eu já chorei, como mãe eu já chorei, né? Não é fácil. Como filha e irmã também, né? Porque eu tô longe de todo mundo da minha família tô mais longe ainda, né? Minha família tá lá no Nordeste. Então, assim, não é fácil. As questões emocionais, estamos todos à flor da pele nesse momento. Então, uma das coisas que eu quero falar agora como mãe é que não é possível dar conta de tudo, né? E a gente precisa se perdoar, porque a mãe é um ser culpado, né? Sim. Tornou-se mãe, a culpa vem junto no pacote. Então, a gente sempre acha que a gente está devendo, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, a gente sempre acha que podia mais, e podemos. Eu acho que ter esse olhar de achar que a gente sempre pode mais é bom, menos quando ele vem junto com esse excesso de exigência. Então, nesse momento, não é possível dar conta de tudo, porque antes a gente tinha aí momentos, né, em que os filhos estavam na escola e a gente podia se dedicar à casa, em que nós estávamos no trabalho e aí poderíamos nos dedicar ao trabalho, né, momentos em que a gente podia ter aí um Vale Night para sair com o marido, né, para também desopilar e cuidar dessa relação. Agora está tudo junto, misturado, então não tem como dar conta de tudo. Todos os momentos. E como professora, todos os momentos estão juntos, tudo na mesma caixa, né? E aí quem tem mania de organização sofre, né? Porque deixar tudo na mesma caixa é difícil. Então eu tô aqui no meu quarto com a porta fechada e o meu filho tá lá na sala chorando, gente, com o meu marido, né? Os dois ali se pegando, o mais velho com o menor. E é isso, né? E aí eu venho da aula, muitas vezes acontece isso. Um belo dia eu tava dando aula, esqueci de fechar a porta, o Gustavo invadiu, né? A minha aula síncrona, e aí ele
eu estava de fone, então as pessoas não podiam, ele não podia ouvir os meus alunos, mas ele disse assim: oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, o que é que vocês estão fazendo? E mandou um recado dele, ou seja, até a linguagem, de tanto ele ver o fazendo, né, de tanto assistir YouTube junto com o irmão mais velho, ele já assimilou. Então, assim, uma das coisas que me deixou mesmo com o coração, assim, apertado, foi ver a ampliação de vocabulário do meu filho de 3 anos. Mamãe, silêncio, Dudu tá na aula. Mamãe, você tá trabalhando? É reunião? Olha as palavras que meu filho de 3 anos aprendeu, né? Então, assim, é difícil, mas não é possível a gente dar conta de tudo. Não tem como, a gente tem que entender que essa situação, ela é atípica, e ela gerou, e ela demandou soluções emergenciais. E o que é feito em regime de emergência não é perfeito. Né? Então a gente faz o que pode. Esse foi um grande aprendizado meu, né, que vem sido construído dia a dia. Eu que sou super perfeccionista, eu que realmente levo as coisas, procuro, planejo muito bem planejado, estudo, me preparo. Eu me vi precisando ter uma resiliência, né, a necessidade de me adaptar a todas as situações, a todo momento, né? Acho que queria levar também essa palavra de alento que, como mãe, né? Como mãe, não né? é possível dar conta de tudo. O seu olhar mãe. E falando dentro desse olhar mãe, eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa também se permitir, né? Eu me esforço, eu faço de tudo para que dê certo. Se eu não conseguir fazer tudo, tudo bem. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem também. Então, essa questão de você também se permitir, né? De não ficar com esse sentimento de culpa, porque isso acaba acarretando um peso, e isso não é bom, né? Até porque acabamos de falar dessa questão emocional, você precisa estar bem para conseguir oferecer algo bom. E a gente tem aqui algumas contribuições, né? Aqui, esse momento, ao meu ver, trouxe uma realidade que muitos pais se negam, que é a responsabilidade integral dos filhos. Também tenho aqui, o meu maior desafio como mãe é fazer com que meu filho seja participativo nas aulas, principalmente quando na aula não há uma centralização no aluno, onde o aluno é apenas um ouvinte. Isso acaba desmotivando. Essa questão que foi colocada é uma questão que realmente é um desafio, né? É um desafio para a escola, é um desafio para as famílias no contexto geral, né? Para a escola, porque como nós falamos, né, nesse processo emergencial, todos nós tivemos que aprender, né? Uma questão era você trazer toda a didática na aula presencial, transpor essa aula presencial para a aula remota, também tendo esses desafios dos recursos tecnológicos, tem sido algo bem desafiador, né, para o professor, para a escola. Então, talvez essa seja uma das dificuldades que a família também encontra. Agora eu quero falar um pouquinho como formadora, né? Como formadora e professora. Então, aproveitando aí o comentário da Andréia, né, que traz aí que a aula centralizada no professor, ela desmotiva, verdade, sim, né? É cansativo para qualquer pessoa, adultos, né, principalmente. E a gente tem que entender que os nossos filhos, né, que os nossos alunos, eles foram montados nesse modelo de escola que a gente tinha até comecinho de março, presencial. Né? E aí, no modelo presencial, a gente pode ocupar outros espaços da escola, a gente pode fazer diferentes agrupamentos, a gente pode fazer projetos multi-interdisciplinares, tem os eventos na escola, onde eles apresentam os trabalhos que eles realizaram em um determinado período. Então, assim, a gente tem inúmeras estratégias para utilizar com eles. E aí, no modelo remoto, existe aí também uma necessidade do professor de ter controle. E aí eu preciso dizer que todo professor é maníaco por controle, né? É maníaco por controle. A gente planeja exaustivamente, ali no mínimo detalhe, como tem que ser, né? Minuto a minuto da aula, gente. E aí, é verdade. Então, no remoto, qual é a nossa tendência? A tendência é a gente centralizar na gente, porque a gente acha que o aluno não vai saber compartilhar uma tela, a gente acha que o aluno não vai dar conta de interagir no chat, ou abrir o microfone, ou abrir a câmera, ou desligar a câmera quando for necessário, a gente acha que o aluno não vai conseguir usar um documento compartilhado para contribuir, e a gente está errado. Porque uma coisa é certa, ser nativo digital, ele não é que ele já vem com esse sistema operacional instalado de saber usar tudo do mundo digital, não. Mas significa dizer que ele nasceu nesse contexto, nessa realidade. Então, ele aprende muito rápido. Porque a lógica dele, de interação com o recurso digital,
é de quem nasceu com isso. Então, ao contrário da gente que é migrante, aí eu falo que, né, eu peguei desde o mimeógrafo, né, e aí fui migrando, né, o primeiro sistema operacional que eu usei foi o DOS, né, então, assim, a primeira rede social que eu usei foi o finado ICQ, né, que era aquela florzinha que piscava e fazia um barulhinho estranho. Depois, eu usei o Messenger também, e hoje a gente tem tantas redes sociais e passa tanto tempo nessas redes sociais, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como professor, entender que não precisa dominar todos os recursos de uma ferramenta, a gente pode fazer um recorte do uso dessa ferramenta e ensinar os nossos estudantes, colocar nesse plano de aula aí um tempo de imersão no recurso, mostrar para ele como é que usa e ele aprende rápido. Né? A segunda coisa é acreditar de que ele é capaz. E aí, pensando nessa questão da autonomia e do protagonismo, também aliviar um pouco a carga para o estudante e para as famílias. Então, ou seja, se eu peço para o aluno fazer uma atividade no livro didático, escrita ali, né? E depois eu peço para ele digitalizar, né? O pai vai digitalizar no celular, depois ele vai ter que subir para uma plataforma essa imagem, certo? E aí todas essas páginas ficam lá desconexas. Sim, é uma devolutiva e ela funciona dentro da realidade da escola e dentro da necessidade da escola e da fluência digital daquela família. Mas eu posso, aos pouquinhos, ir ampliando esse repertório dos alunos. E aí pedir para ele digitar um texto, usar recursos como de gravação de pequenos vídeos, como o Flipgrid, usar murais digitais como o Padlet, que é um ambiente ali compartilhado, porque as entregas, né, numa plataforma, e aí pode ser Google, pode ser Microsoft Teams, elas às vezes são muito individuais, e aí a gente perde um aspecto importante da sala de aula, que é o do coletivo. Então, também usar recursos que trazem ambientes compartilhados ali, em que o Eduardo consegue ver o da Duda, da Maria, né, do Theo, que eles conseguem se ver e interagir entre eles, isso também é fundamental. Então, aos pouquinhos, dá para você ir aumentando a complexidade dessas entregas e inserindo novos recursos. Então, eu, por exemplo, eu sempre gosto de oferecer para os meus alunos possibilidades, formas, né? Mais de uma forma de entregar. Então, se eu passo uma atividade do livro didático, sim, gente, eu uso o livro didático, eu sou mãe, né, eu também fiz esse investimento de material didático, e ele é importante, né, mas a gente pode fazer adaptações também. Então, quando eu passo uma tarefa, uma lição de casa do livro didático para os meus alunos, o que é que eu faço? Eu deixo meu aluno confortável, eu quero que ele faça a atividade de uma maneira que eu não quero sobrecarregá-lo com mais aprendizados nesse processo. Então, eu digo, quer fazer no caderno, fotografar e subir para a plataforma? Tudo bem. Você pode fazer assim. Quer usar um documento, um editor de texto, e digitar as respostas nesse editor de texto e me entregar? Tudo bem. Analógico ou digital, eu recebo. E aí, aos pouquinhos, o que é que eu fui percebendo? Que os meus alunos foram migrando. Lá em março, as entregas eram 70% fotos digitalizadas, 30% digital. Hoje em dia, eu tenho realmente aqueles alunos que prezam pelo caderno, e eles querem, ao final dessa pandemia, ter o caderno do 6º ano, do 7º ano de língua portuguesa, muito bem organizado, e eu respeito isso. Eu respeito isso, porque é o estilo de aprendizagem dele. Assim ele se organiza melhor, e assim ele aprende melhor. Mas eu oportunizo outras formas de entregar. E aí, quando eu olho, por exemplo, para um aluno que tem um problema ali na produção de um texto escrito, e quando eu amplio para ele essa forma de me entregar e digo, olha, grava um vídeo para mim, me explicando essa questão. E ele grava o vídeo, ele se sente amparado. E aí, o processo de aprendizagem ele se torna também prazeroso, porque não é um desafio que ele não consegue realizar, é algo que ele consegue realizar. E aí você elimina a frustração como elemento aí nesse processo da educação remota, né? Ele se sente menos incapaz, menos frustrado, e ele vai ficando cada vez mais motivado. Então, teve um comentário aqui que eu gostei muito, que foi o comentário de uma mãe, que ela colocou assim, a parte tecnológica me surpreendeu, foi a André Oliveira, né? Ela colocou, a parte tecnológica me surpreendeu, pois a Maria Eduarda, aqui, a Maria Eduarda, ela me ensinou muitas ferramentas que eu não conhecia, e eu achei muito incrível isso, né? O desafio mesmo é conciliar os horários, né?
Exatamente. Então, assim, eu aprendi muitos recursos com os meus alunos, eu aprendi muitas coisas com o Dudu, meu filho, né? Ele gosta de, ele gosta de se gabar dizendo que eu fui o professor de Minecraft da minha mãe. E eu tive o prazer de participar com o Dudu de uma palestra na Bet Educar, em que a gente dividiu o espaço de fala ali, que eu estava falando sobre voz do estudante, sobre protagonismo estudantil, e seria um discurso vazio se não tivesse um estudante ali para falar comigo. Então, assim, foi um dos momentos mais lindos que eu vivi como mãe e professora, poder dividir esse espaço de fala com o meu aluno, né? Meu filho também, né? Então, foi muito bom quando ele falou assim, eu adoro usar tecnologias, porque é uma coisa que eu conheço bem, né? Do auge dos 7 anos de idade dele, ele foi lá e disse, é uma coisa que eu conheço muito bem. Inclusive, eu que ensinei minha mãe a usar o Minecraft. Então, assim, é muito bom ver esse processo acontecer em que eles se sentem mais autores e menos consumidores, né? Então, assim, usar os recursos para produção, né, que eles possam ali não só consumir, não só clicar, não só dar um play, né, mas também produzir, escrever, revisar, editar, criar. Eu acho que isso é fundamental. E falando dentro dessa perspectiva que a Andrea trouxe da troca, né, o professor dá essa oportunidade de aprendizagem, né, dessa troca entre ele e o aluno, trazendo possibilidades, isso é muito importante. E penso eu que agora, saindo dessa questão, já saímos do emergencial, estamos trazendo aí para uma realidade intencional, o propósito realmente é esse, é você dar oportunidade, dar condições de formação para os professores, para que eles tenham essa possibilidade de ampliar esse repertório, de levar isso para as aulas remotas, para trazer também para o aluno esse momento de troca, esse momento de autoria. Isso vai, de certa forma, ser algo assim valioso para todas as partes. E aquilo que a gente fala, as coisas que estão acontecendo agora, mesmo todo esse processo de tecnologia que está ocorrendo agora, mesmo com o retorno das aulas presenciais, que nós não sabemos como, quando irão acontecer, mas isso, a tecnologia ela vai ficar, ela vai permear, eu acredito que é algo que a gente conseguiu, lógico, de uma forma dolorosa, emergencial, mas é algo que vai ficar e que vai ser muito positiva, pensando na educação, pensando no contexto real de aprendizagem. Qual que é o seu olhar em relação a isso, Dani? Agora, então, eu estava pensando aqui, por exemplo, estava pensando nessa questão claro, né, ter esse olhar para tudo de positivo que o momento trouxe, eu acho que é o que vai nos fazer enfrentar e superar e chegar ao fim de tudo isso, né? E alcançar aí o novo normal, que as pessoas estão dizendo que as coisas não vão voltar à normalidade, vai ser um novo normal, né? E a escola também vai ser uma nova escola também, né? Não vai ser mais a mesma escola. A educação não vai conseguir mais voltar para a mesma coisa. É só a gente ver pequenas mudanças, né? Acho que uma delas, né, que eu gosto sempre de comentar, reunião de pais, né, gente? Reconfiguramos a reunião de pais. Antes havia esse deslocamento físico aí mesmo, para ir para a escola num determinado dia, num determinado horário. Agora a gente teve que fazer reuniões online, né? Cada um acessou de casa, e aí é muito curioso. Participei da minha primeira reunião de pais, muitos pais com câmera desligada, hein? Nas suas casas, aí mandavam mensagem assim, tem problema se eu não abrir a câmera, é que a casa tá meio bagunçada. E aí vem tantas preocupações, né? Mas eu acho que pensando, por exemplo, em como a gente tornar esse aluno mais autor e mais protagonista, de uma forma que não onere muito, eu acho que, e aí fica uma dica agora para os professores, eu acho que uma boa proposta é trabalhar com projetos, e que esses projetos sejam interdisciplinares. Porque se tem uma coisa que a pandemia trouxe, é exatamente ter esse olhar de muitos pontos de vista, né, para aquele mesmo objeto de estudo. Então, a gente vive essa realidade nas nossas casas, a gente liga as TVs e a gente vê essa realidade nas notícias. E é importante que essa realidade alcance as nossas salas de aula, gente, né? Então, trabalhar com projetos, então trazer esse olhar, e aí é uma coisa que é importante dizer, a pandemia é currículo, ela está no currículo, e é preciso a gente entender e analisar e apoiar os nossos alunos, principalmente nesse contexto de desinformação, né, para os mais velhos aí, finais do fundamental e ensino médio, isso tem que estar no planejamento. Né? E aí trazer a proposta de projetos, né, interdisciplinares, porque aí ele vai fazer uma produção
que vai contemplar várias disciplinas. E aí, muitas vezes, essa produção ela é mais robusta e ela traz aí um nível de complexidade maior, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, as aprendizagens são muito mais integrais, né? Porque você não está trabalhando com caixinhas ali de componentes curriculares. Você propõe ali um tema, esse tema é transversal, e aí ele vai sendo cortado ali por muitos olhares, né, muitas habilidades e competências dos diferentes componentes curriculares e das áreas de conhecimento diferentes. Então, eu gosto muito de trabalhar com projetos, e eu acho que ele é excelente para esse momento de pandemia. Outra coisa é amplificar as comunidades de aprendizagem, né? Então, como mãe, eu participo, eu sigo alguns perfis de Instagram, participo de grupos no Face, no WhatsApp de mães, né? Para trocar ideias. Então, assim, tem um Insta que eu sigo chamado Filho Bilingue, né, que é de uma professora amiga minha, uma queridíssima, né, hashtag fica a dica aqui, da Juliana Dias, em que ela traz dicas de como eu posso facilitar a aprendizagem de inglês como segunda língua para o meu filho. E aí ela não está falando do Dudu só, né, ela está falando já do Gustavinho, né, já do menorzinho. Então ela traz dicas de brincadeiras, de muita coisa. E eu sigo e assisto e aplico muitas dessas coisas em casa também. E claro, né, comunidade de professores, então, participo de inúmeras comunidades, inclusive global, né, em que eu troco e participo de fóruns de discussão e eventos com professores do mundo inteiro. Então, no ano passado, eu representei o Brasil no evento da Microsoft, o evento global deles chamado Education Exchange, foi em Paris. Então, eu fui para Paris para um projeto pedagógico que eu fiz com a minha turma de 6º ano. E o meu projeto ele era interdisciplinar. Então, ele trazia a temática de astronomia numa aula de língua portuguesa. E aí, os professores perguntavam, mas como assim? Como você conseguiu trabalhar astronomia? O que a astronomia tem a ver com português? Português é linguagem, gente. Português está em todo canto. Linguagem está em todo lugar. Então, assim, é só você mudar também o olhar na forma de abordar esses conteúdos. Ao mesmo tempo, para o estudante, traz aí um engajamento enorme, porque eles gostam de desafios, né? E quando você traz propostas aí que envolvem construção, produção, mão na massa, gamificação, né? Proposta de jogos, todos eles são muito engajados. Então, assim, só para exemplificar, eu pedi a leitura de um paradidático com a minha turma de 6º ano, e como produto do paradidático, eu não pedi um questionário nem um resumo. Eu pedi que eles criassem jogos para mim, né, para eles. E eles criaram quizzes, eles criaram palavra cruzada, eles foram encontrar, eu não dei repertório nenhum de ferramenta, hein? Eu não disse, olha, usa a ferramenta X para fazer um quiz. Não. Inclusive, aprendi 3 novos recursos depois dessa prática, hein? Eles às vezes brincam comigo e dizem assim, Dani, vem cá, isso aí é pra gente aprender ou é pra você aprender? Eu digo assim, é pros dois. Os dois aprendem, né? A turma aprende, o professor aprende também. E assim, foi incrível. Então, assim, pais, acreditem no potencial dos meninos, que assim como a Andrea comentou aí, né, que aprendeu muita coisa com a filha dela, eles podem muitas coisas. E, professor, oportunizem esses momentos na sala de aula, né? Não fiquem com receio de aprender com os alunos de vocês. E entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. A gente fala isso para os alunos, mas a gente não se permite errar. A gente não quer errar como professor. A gente acha que isso nos diminui como professores, como educadores, mas não é verdade, porque eu sou e sempre serei professora de língua portuguesa. Essa é a minha especialidade. Né? Usar tecnologias em sala de aula é um aprimoramento, né? É um processo. Eu estou em construção para ser essa professora no século XXI. Né? Não ser mais a professora do século XIX, mas estar neste século que eu estou vivendo, que é o século XXI. E aproveitar as oportunidades que o ensino remoto traz como forma de aprendizado. Então, é importante, como a Dani falou, das famílias apanharem, das famílias acreditarem, dos professores aí abrirem esse leque de possibilidades e também do experimentar, do provar, né, esse desafio da tecnologia. Eu tenho aqui várias pessoas que trouxeram comentários, né? Uma delas colocou aqui também que está aprendendo muito com o filho, que foi a Luzinete, tem aprendido muito com meu filho. Também Sim. Colocou que hoje as crianças assistem desenhos, escutam música, estudam, falam com os amigos, tudo ao mesmo tempo. E nem por isso eles acabam ficando desatentos. Então, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Bruna trouxe aqui, achei que estava tudo ok em casa, né, com a participação da minha filha. Se ausentou um pouquinho do monitoramento, achando que ela
que estava tudo bem, né? E hoje caiu na real que realmente ela precisa acompanhar a filha dentro do processo remoto, né? E que é importante a participação dela, o engajamento da família e apoiando o estudante. Mas aquilo que a gente falou, Bruna, a família, você também, quanto mãe, né? É importante que você acompanhe, mas não precisa ficar com essa cobrança, né? Sempre é tempo de buscar, de monitorar, de acompanhar, de incentivar a vida escolar do seu filho, até porque, como nós falamos, tudo é um processo muito novo. Então, todos estão aí se adequando a essa nova realidade. Quer trazer alguma coisa, Dani? Eu queria comentar e trazer uma sugestão para os pais, né? Existem algumas estratégias que a gente pode usar, não significa dizer, gente, que a gente até tem um vídeo num canal do YouTube que viralizou, que é o pai dizendo que assiste as aulas online com o filho, e aí ele pergunta as coisas e o pai não lembra mais, ele corre para a cozinha, dá um Google, não sei se vocês já viram, depois eu vou mandar, ou ver se... então assim, acontece, gente, né? Existem vários comentários dos pais, mas quando eu aprendi matemática não era desse jeito, quando eu aprendi português não era desse jeito, mas eu não me lembro mais disso. Então, assim, eu como professora de português, eu uso uma estratégia, né, para formar o aluno leitor, que é uma estratégia bem simples, né? E ela pode ser usada para qualquer contexto, para a vida, não é só para a escola, né? Então, assim, assistir uma propaganda, assistir um filme, né? Ler um pequeno texto no livro, depois da aula, na lição de casa, faça 3 perguntas para ele. Né? Uma pergunta, você usa ali uma informação explícita. Pegue algo que está no próprio texto, no próprio vídeo, né, no filme ou na propaganda, e pergunte para ele localizar essa informação. A segunda dica é o implícito, né? Vamos ajudar as crianças, os estudantes a inferirem. Então, faça uma pergunta de algo que não está explícito, escrito no texto, seja ele vídeo, pensando em texto, como tudo, tá, gente? Como pintura, como fotografia, como propaganda, como filme, tudo, todos os textos, tá? E aí você pergunta algo que não está ali explícito, mas que ele consegue deduzir. Então, você está trabalhando um outro nível aí de interpretação. E uma terceira pergunta é para contextualizar. Pega aquele conhecimento e aplica no outro contexto, ou pede para ele explicar aquilo para você. Então, assim, dessa forma você consegue perceber, né, de uma maneira, tornar visível ali se seu filho está entendendo o que ele está estudando, tá? De uma maneira muito simples, investindo ali 5 minutos. Outra forma normalmente os pais têm ali um planejamento e um programa das atividades do dia para facilitar e para deixar ali para o aluno, para a criança, mais claro o que ela vai ter que fazer, né, como é que ela vai se organizar ao longo daquele dia. Então, ou imprime, faz, ou usa cores, né, para dizer assim, no final daquela aula, como é que está ali a aprendizagem dele? Entendeu tudo que está na aula? Entendeu mais ou menos? Professores usam essas estratégias nas suas salas de aula também, né? Ao final da aula, pede para ele mandar um joinha se está tudo bem, ou utiliza ali 3 emojis ali, né, a carinha assim triste, ou a carinha mais ou menos assim, e uma carinha feliz, né? E deixa que ele se expresse ali fazendo uma autoavaliação. Então, você está trabalhando ali a autorregulação, a metacognição, para ele se perceber como aprendiz, como estudante, e ao mesmo tempo, né, você consegue, né, ele sinaliza ali para você a dificuldade dele, tá? Então, essa é uma estratégia simples na parte de leitura, né? Eu vou sempre puxar para a minha área de linguagem, né? Então, na parte, né, de leitura, é para tudo na vida, né? E aí você também trabalha a oralidade, porque ele está conversando ali com você, concatenando ideias, organizando essa fala. Então, são muitas aquisições, são muitas aprendizagens. Eu tenho investido ali 5 minutinhos diários, depois das aulas, para entender um pouco. E o mais importante, viu, Bruno, e aí como mãe agora eu te falo, né, essa coisa do monitoramento. É a comunicação, né? É conversar, é entender, é se mostrar ali apoiando e disponível quando precisa. Porque pode ter certeza que a sua filha, né, que ela falou? Foi filha, isso mesmo. Filha, isso. É que a sua filha, ela também te enxerga e ela vê as suas dificuldades. E ela vê você. Não é por falta de interesse ou falta de amor, né? Mas é por acúmulo de funções mesmo. Então, assim, para mim me tranquiliza muito quando eu converso com o Eduardo, né, que é o mais velho, com o Dudu, e eu digo para ele assim, olha, filho, tá precisando de alguma coisa?
né? Olha, hoje eu não consegui enviar as atividades, mas a mamãe já avisou a escola, tá bom? Eles não estão achando que é você que não está fazendo a atividade. Já sabem que a mamãe, que isso já está na mão da mamãe. Então, assim, é comunicar mesmo, conversar com eles, para que eles percebam que você está atento, que você está próximo, que você está disponível e que eles têm seu apoio. Isso é o mais importante, né? O mais importante é essa parte, cuidado socioemocional. Exato. E também é importante as famílias entenderem um pouquinho que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo. É importante a gente respeitar essa individualidade também. A gente vê algumas situações que às vezes a família fica preocupada, ai, meu filho é tímido, na aula síncrona ele não quer participar, ele não quer trazer contribuições orais, né? O que eu faço? O que a gente pode fazer é incentivar, mas não tem como nós forçarmos uma situação. A criança tem a questão individual dela, é importante respeitar a individualidade, é importante respeitar o tempo, e muitas vezes, como a Dani acabou de comentar, essa questão da comunicação ela vai ajudar muito para você entender qual a necessidade, o que o seu filho está precisando. Então, esse olhar cuidadoso, esse olhar de zelo, esse olhar voltado também à questão emocional, ele é primordial nesse momento. Até porque, como nós falamos, é uma mudança muito, muito gigante para a criança. Ela estava acostumada no todo o processo social ali presencial, agora ela está em casa sozinha, ao espaço da casa dela, que era um espaço de lazer, de só brincar, de troca familiar, passou também a ser um espaço de aprendizagem, um espaço da escola. Então, entender tudo isso requer um tempo, é importante a gente acompanhar e também respeitar o tempo de cada um, né? Eu acho que dentro do ensino remoto, a gente fala que esse tempo nosso pessoal é muito importante. E a questão das cobranças, a gente precisa aí se permitir, precisa ter esse momento de autoavaliação sua, de como você está se sentindo, o que você pode fazer para melhorar para você, porque você estando bem, você tem condições de oferecer algo melhor ainda. Então, a nossa dica para a gente fechar um pouquinho o nosso bate-papo é essa, que você se permita, que você respeite aí a sua individualidade, respeite a individualidade do seu filho, né, e busque alternativas, sempre conversando, buscando o apoio aí da escola, esse processo de escolarização remota agora, que é realmente um desafio, não tem uma receita pronta, né, Dani? A gente gostaria muito de chegar hoje e falar, olha, segue o manual, né, sigam passo a passo que vocês vão ter sucesso. Não tem. Está sendo agora um processo em construção. E eu falo assim que é uma construção colaborativa, escola, família e aluno. Eu quero aqui deixar aqui, né, a minha homenagem aos professores, às escolas, né, a escola não fechou, ela não parou, né, ela buscou rapidamente soluções para apoiar os estudantes, para se manter funcionando, e aí esse funcionando, oferecendo o que é o papel da escola, muito mais do que só matemática, português, ciências, geografia, né, mas essas relações, né, que se tecem, né, ali, que se entrelaçam na escola e que preparam esse estudante. Então, uma das coisas que eu quero mesmo é aqui prestar minha homenagem aos professores, né, eternos aprendizes, que estão sempre aí reconstruindo, refazendo, se atualizando na sua prática docente, né, e as famílias, né, que eu acho que é muito importante aqui também enaltecer todas essas pessoas que estão aí junto às crianças, aos adolescentes, aos jovens aí, prestando esse apoio e mostrando que a educação ela é importante, que ela precisa seguir, que ela precisa continuar, né, dentro dessa realidade da melhor forma possível. Então, deixar aqui minha homenagem e também agradecer pela oportunidade, porque aqui para mim é muito mais do que como formadora de professores e professora, né, como mãe do trabalho do Colégio Almeida Santos, né, agradecer todo o empenho da equipe, gestora, da equipe docente, né, o que nos torna forte como comunidade escolar, né, acho que a gente vai sair de tudo isso, desse processo, mais fortes como comunidade escolar, agradecer de verdade todo o empenho, todo o trabalho, e assim, uma das coisas que precisa ser dita é que eles não pararam, né? Assim, eles não estabeleceram um primeiro nível ali de educação remota e ficou naquilo. Eles estão procurando sempre aprimorar e seguir e ampliar, né? E modificar o processo. Para quê? Para que ele se torne sempre significativo e para que ele alcance todos os estudantes da escola. Então, acho que isso também é importante que seja dito, né?
E convidar vocês a seguirem aí a Redesenha Educacional, né, @redesenhaedu, a gente está sempre compartilhando conteúdo, organizando, temos uma live semanal que é às terças-feiras às 18h30, com temas que são super importantes, inclusive, vamos ter agora em setembro uma live que vai ser incrível, que vai ser Mãe Professora, Filho Estudante, né, e quem vai apresentar essa live comigo vai ser o Dudu. Ele estará lá presente, junto com a Cat, que é minha parceira da Redesenha Educacional, e a filha dela, Kathleen. Então, acho que é uma conversa que é importante também, esse olhar para essa mãe que também é professora, né? Então, e para esse filho, né? Que é estudante. Então, já convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais, @redesenhaedu, e me colocar à disposição da escola, né? Da comunidade de professores, que contem comigo, né? Se eu puder ajudar de alguma forma. Dani, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua contribuição, você sempre muito parceira da escola, sempre disposta aí a nos apoiar, tá? Também aproveito o espaço para parabenizar todas as famílias que acreditam nos seus filhos, que acreditam na educação, né, que estão ali empenhadas, de mãos dadas com a escola, né, nesse processo remoto. Essa live que está acontecendo hoje, ela vai ficar gravada tanto na mídia, né, no canal do YouTube da Redesenho, e também no canal do YouTube do Colégio Almeida Santos, no MediaCast. Lá no MediaCast, nós temos uma playlist com algumas lives, com assuntos voltados aí à educação, assuntos bem importantes que nós trouxemos aí nesse processo do ensino remoto, tá? Nós vamos trazer aí novidades em breve para vocês que nos acompanhem, então, continue aí, se inscrevam lá no nosso canal, para que vocês possam estar acompanhando as nossas novidades. Eu quero agradecer a todos aí por ter destinado esse tempo para nos acompanhar, agradecer a Dani, agradecer a equipe da Redesenho, tá, pela participação, pelo apoio, pela contribuição que vocês têm trago nesse desafio no ensino remoto. Tá bom? Então, fica aqui o meu muito obrigada. E essa live fica gravada, vocês podem compartilhar, né, com outras pessoas, com outros pais, com outros familiares, esse assunto que é muito importante, que é o desafio na aprendizagem remota. Muito obrigada, Dani, obrigada pela participação, tá? Foi muito bom esse bate-papo, obrigada a todos. E a tecnologia nos traz essa oportunidade, né, da gente fazer uma roda, como se fosse uma roda de conversa, e a gente compartilhar informações, trocas. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Muito obrigada, viu? Bom descanso a todos.